Sim, Marcos. Todas as gravações. Olá, hoje é 4 de março de 2021 e esse é o nosso nono encontro do curso Cinema Pernambucano, do Silencioso a Bacurau. O curso acontece pelo incentivo da Lei Aldir Blanc Pernambuco, com a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e Governo Federal. E mais uma vez agradeço a presença de todos vocês aqui, né? Para o nosso nono encontro. Acho muito contente que a gente tenha avançado, até porque nesse momento a gente começa a falar de alguns filmes, né, que talvez a maioria de vocês, ou alguns de vocês, já tenham visto, já tenham experimentado, já conheçam, e talvez a aula até ganhe uma outra dinamicidade, né, com a participação de vocês. Na verdade, essa aula eu já quero começar explicando que ela de fato vai ser um pouco diferente, porque eu vou usar como referência um texto que eu próprio escrevi, né, contextualizando esse momento, né, da aula do dia de hoje, né, do assunto da aula do dia de hoje, né. Na semana passada, a gente encerrou o papo falando ali do que estava acontecendo no finalzinho dos anos 90 e da segunda produção de longa-metragem em Pernambuco, né, no contexto da retomada do cinema brasileiro, que foi o Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, esse título maravilhoso do Marcelo Luna e do Paulo Caldas, né? E aí é interessante lembrar que entre 96, entre o baile e o rap, foram 4 anos, né, para vir um segundo longa-metragem, né? Mas o cinema pernambucano, como parte de um contexto maior, né, do cinema brasileiro naquele momento, ele também começa a usufruir de maneira cada vez mais profissional dos benefícios da lei do audiovisual e de outras leis de incentivo, né, que permitiam recursos para tocar um projeto de longa-metragem, né. Bom, isso é um dado, né, mas voltando para o que eu estava dizendo, eu quero usar um texto meu, porque eu imagino que ele caiba bem aqui para o que a gente vai falar no encontro de hoje. Esse texto, gente, foi escrito a convite. O convite foi feito pelo Ricardo Dal, que me dá muito orgulho, para ser publicado na revista Filme e Cultura. Eu não sei quantos de vocês conhecem ou já leram, né, mas a revista Filme e Cultura, certamente o Celso é talvez o único aluno aqui que tenha várias ou todas as edições da Filme e Cultura, mas a Filme e Cultura é muito provavelmente a, uma das mais importantes, aliás, é certamente uma das mais importantes publicações de cinema que a gente conhece, né? Ela começou nos anos 60, né, ali junto com a Embrafilme, no final dos anos 60, e ela percorreu toda a década de 70 e início dos 80, produzindo material muito profundo, produzindo reportagens muito sérias, né, e reflexões valiosíssimas sempre a respeito do cinema brasileiro. No final, quando acaba a Embrafilme, ali quer dizer, antes, na verdade, de acabar a Embrafilme, ali no meio dos anos 80, a filmicultura, ela começa a ser publicada de maneira esporádica e até parar definitivamente. E aí, gente, em 2010, talvez, 2009, né,
o Gustavo Dal, essa figura fundamental aí para o cinema nacional, né, para o cinema novo, e para a política, né, do cinema no Brasil. O Gustavo Dal, ele assume o CTAV e um dos projetos é retomar a filmicultura. E aí, na primeira edição, que era a de número 50, porque a anterior tinha sido a 49, o Gustavo Dal decide fazer dessa edição fazer dessa edição uma série de matérias, reportagens, contando nas várias regiões do país e, lógico, dando destaque para aquelas que estavam se destacando mais no audiovisual brasileiro. Ele queria que dessas regiões viessem algum texto que resolvesse, que resumisse, que tentasse explicar o que estava acontecendo naquelas regiões do final da última filicultura para até aquele momento, 2009, 2010, né? E aí eu lembro que, acho que em janeiro, eu voltava do janeiro de 2010, talvez, eu voltava da Mostra de Tiradentes e recebi uma ligação do Gustavo Dal pedindo para que eu fizesse esse texto sobre o cinema pernambucano, né? Enfim, esse texto está acessível para vocês, porque um trabalho muito bacana foi feito de transformar as edições antigas e as atuais da filmicultura em versão facsimilada, né? E tô vendo que o Celso quer falar, né, Celso? Deixa eu só concluir aqui. Não, é porque eu não estou vendo sua cara. Você não está vendo? É, Pera um pouquinho. Outras pessoas também não estão me vendo? Dá para ver do cantinho superior do lado direito. Certo, Lado certo. direito. Tá pequeno, né? Para mim dá para ver. Eu não sei as outras Tá pessoas. certo. Bom, Celso, mas o importante é que tá, mas eu estou ouvindo. você me Eu escuta estou e ouvindo, você vê a imagem aí dos slides, né? é. Bom, então, como eu dizia, gente, a Filmicultura e todas as edições da Filmicultura estão disponíveis para vocês. Deixa eu mostrar aqui, compartilhar com vocês essa, essa edição aqui. Tá? A edição de número 50. A foto da capa é o 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, né? E aí, vamos lá, deixa eu ver aqui, acho que página 34, 36. Então, é porque aqui está dividido em duas páginas, deixa eu ver se... Então, foi uma reportagem, uma matéria bastante grande, acho que de 8 páginas, né? E aí eu resgato os anos 80, quando a filmicultura foi interrompida, até o momento atual, né? Esse texto eu vou compartilhar com vocês, na verdade, o link, né, da filmicultura, para vocês, enfim, usarem e abusarem aí de todas as edições da filmicultura. Mas esse texto, quando vocês lerem, vocês vão perceber que eu já entro em outros aspectos da primeira metade dos anos 2000, do cinema pernambucano, né, para além do que eu vou falar hoje. Esses outros aspectos são exatamente os novos nomes que surgem na cinematografia pernambucana. Isso eu vou deixar para o próximo encontro. Para hoje, eu quero me concentrar... Espera aí que está chegando gente aqui. Quero me concentrar na, digamos, sedimentação da galera, né, que surgiu nos anos 80 ali, principalmente do grupo Van Retrô e
e associados, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar para os nossos slides para a gente efetivamente começar. Deixa eu botar o link aqui também, né, já para... Mas eu vou compartilhar o link lá no Google Classroom para vocês, mas eu vou colocar aqui no chat já. E vamos para os nossos slides. Bom. Ok. Acho que hoje eu estou um pouco atrapalhado, mas vai dar certo. Bom, como eu dizia, né? Vamos chamar de sedimentação esse momento, né? Porque é exatamente o momento em que personagens ali que começaram a dar os primeiros passos no meio dos anos 80 vão finalmente lançar um longa-metragem de maneira solo, né? Lembrando que o baile foi co-dirigido por Lírio e Paulo, né? Mas nesses filmes que vocês estão vendo aí, Amarelo Manga, Área do Movie, Cinemas Pirinos e Urubus e Deserto Feliz, o Cláudio, o Lírio, o Marcelo e o Paulo Caldas, eles assinam, né, sozinho a direção. Aí a gente talvez precise abrir um parênteses, assim, né? A gente dá uma existe, e aí tem essa cultura de enaltecer o diretor, enfim, ela vem lá de trás, né, da política dos autores na França, nos anos 50, enfim, Cahiers de Cinema, mas ainda que, e aí é importante falar, ainda que Cláudio Lírio, Marcelo Gomes e Paulo Caldas assinem, né, sozinho a direção, todos esses são filmes absolutamente coletivos, né, assim como foi o Baile Perfumado, né. Então, mas o que eu quero falar é o seguinte, e aí eu vou, gente, falar primeiro desses 4 filmes, ou outros mais, né, de uma maneira generalizada, chamando atenção para o que eu percebo de comum neles, para depois pontuá-los particularizadamente, ok? E aí vocês, por favor, fiquem à vontade para me interromper. Espera aí que... Bom, lá no texto da Filmicultura, né, eu dizia que se a gente atentar para esses primeiros 4 longas dessa turma, a gente vai ver que eles imprimem marcas de uma forte relação do personagem com o ambiente, tá? Ou seja, é incrível, né? Pelo menos olhando por uma perspectiva de agora, quer dizer, agora 2010, quando eu escrevi esse texto, é incrível como me parecia muito evidente que o ambiente que os personagens dos 4 filmes dos personagens dos 4 estão nos 4 filmes, né, como o ambiente ele é definidor, né, e ele é um impulsionador do que esses personagens, enfim, o que vai se suceder na história, o que esses personagens, como eles são atravessados, né, para usar uma palavra da moda aí, pelo ambiente. E só que em nenhum desses filmes, e aí seria muito legal que todos vocês tivessem visto todos esses filmes, né? Porque aí fica mais tranquilo de comentar. Mas o interessante é que em nenhum desses filmes a gente pode dizer que há um diálogo expresso, né, do ponto de vista estético. Agora, do ponto de vista da temática, eu percebo que está lá em cada um desses filmes de uma forma diferente as causas e os efeitos que o ambiente provoca nesses indivíduos, nesses personagens, nesses protagonistas.
né? E a forma como eles se resolvem nesse ambiente, tá? Então, por exemplo, né, a gente vai falar de Cláudia Assis, de Amarelo Manga, que eu já começo dizendo que quando o filme completou 10 anos, 2002, 2003, 2012, 2013, eu e o Kleber, a gente organizou uma sessão do filme, né? Revisitamos o filme, uma sessão com a película, e eu lembro que o impacto de ver Amarelo Manga 10 anos depois foi, foi delicioso, assim, foi maravilhoso. O filme se mostrou com um vigor e uma energia e uma veracidade, ou seja lá qual for a palavra mais correta, né, muito forte, né? O filme, e ao mesmo tempo o filme ainda se revelava, né, se apresentava como um documento quase que histórico, visual, né, de um momento da cultura não apenas pernambucana, mas brasileira. E vocês sabem, né, que Amarelo Manga foi um filme de sucesso, de relativo sucesso. Ele foi sucesso de crítica e também sucesso de público, comparativamente, quer dizer, guardando as proporções, né, do que foi o lançamento de Amarelo Manga em 2003. O filme fez 120 mil espectadores, né, o que é bastante para um filme pequeno, né, vindo do Recife, né, mas para além desse sucesso de público, né, o filme ganhou, tem aqui no lado direito, vocês enxergam, ganhou o prêmio de melhor ator e melhor filme no Festival de Brasília. A gente está em 2002, 6 anos depois do Baile Perfumado, e mais uma vez um filme pernambucano completamente, diametralmente oposto às questões que o Baile Perfumado colocava, chama a atenção do mais prestigiado festival de cinema do país, né? E sendo inclusive premiado como melhor filme. Tem um dado curioso, gente, e eu estava lá, no Cine Ceará, o Amarelo Manga, ele ganhou todos os prêmios. Eu não sei se Camila está aí, mas Camila, na época, jornalista de cultura, crítica de um jornal cearense, certamente vai lembrar, não sobrou nenhum prêmio, e olha que nesse ano a gente tinha o Narradores de Javé, da Helene Café, que é um filme incrível, mas o Cláudio Assis levou todos os prêmios. Inclusive, depois desse momento, a partir de 2004, o Cine Ceará mudou o perfil para ser um festival ibero-americano e não apenas exibindo filmes brasileiros. Mas isso é outra história. O interessante aqui é dizer que Amarelo Manga, ele chega num contexto muito... E como ele chega, né, nesse contexto é muito curioso. Porque, para quem viu o filme, talvez recorde e se viu o filme na época, talvez recorde do quão impactante foi a gente ser colocado diante daqueles personagens, daquele universo e daquela situação maluca, né, do enredo. O filme fala, enfim, de várias coisas, né, tudo a partir de um hotel decadente. Nesse hotel decadente a gente tem o cozinheiro gay que paquera o açougueiro que entrega carne nesse hotel. Esse açougueiro é casado com uma protestante, né? Ele tem um amante e, e ainda tem uma outra figura que perambula pelo Recife, que é um taxista que mora nesse hotel, e ele tem um tesão por maltratar, uma espécie de necrofilia, um tesão por dar tiro em defuntos. Né? E aí, enfim, e cercando esses personagens maravilhosos, né, a gente tem em Scope, acho que o filme é em Scope, né, isso como cenário, como fundo, o Recife, mas não um Recife
não o Recife do cartão postal, né? O Recife de verdade, o lado sujo, digamos assim, e vivo, né? E muito verdadeiro do Recife. A gente está em 2002 para 2003, né? E a impressão que eu tenho, né? E não é apenas a minha impressão, é que Amarelo Manga, ele apresenta um cinema muito, talvez, um tipo de cinema que talvez estivesse adormecido no cinema brasileiro, ali em 2000, 2001, nos últimos anos, em 99, né? Talvez um cinema que houvesse, um cinema corajoso que houvesse presente mais, ou até a década de 80, primeiro momento da década de 80 e durante a década de 70, né? Ou seja, o foco desses filmes é olhar personagens simples, periféricos, em seus dramas pessoais. O que a gente tinha no cinema brasileiro naquele momento, 2002, e aí eu vou lembrar aqui alguns filmes lançados naquela época. Cidade de Deus, sucesso, né, mundial, mas muito problematizado, e principalmente pelo artigo da Ivana Bent, né, o Cosmética da Fome, né, que colocou Cidade de Deus numa berlinda, a respeito das estratégias, né, de sedução do filme. Outro grande sucesso brasileiro, Xuxa e os Duendes, do Val Discos também, né, um belo filme da Ana Laerte, e a gente tinha Madame Satã, tá? Talvez esses sejam os grandes filmes de 2002. Madame Satã, um belíssimo filme do Karim, né, que, assim como do Val Disco, mas cada um desses filmes, talvez o Madame Satã, ele seja o mais aproximado, digamos assim, do que o Amarelo Manga, do que importa pro Amarelo Manga, né, que são personagens periféricos. Mas o filme do Karim, ele tem e talvez vocês concordem comigo, ele tem uma intenção estética que ela, ela tem um espaço maior do que algumas intenções sociais, né, que são exponenciais no Amarelo Manga, são gigantescas, né? E, e então, por exemplo, lembrando aqui que no ano anterior, 2001, a gente tinha Cazuza, tinha Lavoura Arcaica. Cazuza é um projeto muito Sandra Werneck, né? E o Walter Carvalho. Né? A gente tinha o Lavoura Arcaica, né? Que é aí um primor de filme, mas com a estética também sublinhada, né? As opções estéticas assim, sublinhada com lápis hidrocor, né? E aí a gente tem o Invasor, gente, do Beto Brant. Né? O Invasor, eu acho que é um filme determinante nesse momento. E aí sim, talvez a gente tenha um irmão do Amarelo Manga, um irmão paulista aí do Amarelo Manga, e não à toa o Beto Brant e o Cláudio se tornaram grandes amigos, né? Mas voltando para o Amarelo Manga, eu diria que, peraí, eu diria que ter acesso a esse filme naquele momento, né, era quase como uma redescoberta de um tipo de cinema que poderia ser feito com qualidade, com qualidade técnica e com enfim, inteligência dramática e pertinência social, né? O Cláudio, ele sempre batia numa tecla naquele momento, né, de que o Amarelo Manga era um grande ícone, né, para, sei lá,
para deixar escancarado, né, que o Brasil era algo muito mais rico e muito maior do que a cinematografia que o Brasil vinha produzindo naquele momento. E eu acho que isso é incontestável, né? Outro aspecto também que não dá para deixar de falar é que é sobre a fidelidade do Cláudio, né, com sua própria história e sua coerência e seus interesses, né. Eu passei o Samidash, os artistas de rua, né, e se a gente vai assistir Amarelo Manga, e os outros filmes do Cláudio também, mas principalmente o Amarelo Manga, a gente percebe o interesse dele pelos desvalidos, enfim, pelo subúrbio, pelo enfim, pelos miseráveis, sei lá se a gente pode falar assim, né? Mas sempre dando dignidade para esses personagens, né? Então isso é muito valioso, gente. E eu tenho certeza que a forma como o Cláudio aproximou essas figuras desvalidas, né, do espectador e de todos os espectadores pelo seu filme foi um elemento definidor para o sucesso do filme. Deixa eu, deixa eu, deixa eu ler aqui o que eu escrevi, né? Na verdade, eu não li no slide. Por ocasião da estreia de Amarelo Manga, mostrando as idiosincrasias e vicissitudes numa comunidade pobre no centro comercial decadente do Recife, tendo como núcleo um hotel síntese desse universo, a sensação era a de que voltávamos a enxergar no cinema um grupo genuíno do povo brasileiro, ausente das telas há anos. Eram personagens isentos de pudor, ou de pudor mascarado, que contrastavam com a asepsia e o inodoro da boa educação com a qual nos acostumamos na dramaturgia do cinema brasileiro de então, né? Aquela recente cinematografia. Enfim, gente, a gente tinha Doméstica, do Fernando Meirelles e do Nando Olival, a gente tinha o Eu, Tu, Eles, do Andrucha, que é um filme muito interessante, mas, enfim, o que mais? Gêmeas, também, do Andrucha, tinha Mauá, do Sérgio Rezende, tinha o Alto da Compadecida, que é um projeto à parte, né? E aí tem a ver com a chegada da Globo Filmes no mercado cinematográfico, e para isso eu recomendo a leitura da dissertação do Pedro Butcher, eu posso compartilhar com vocês. O Pedro Butcher faz ele descasca, né, o, é, o que significou a entrada da Globo Filmes no mercado cinematográfico brasileiro, né, e não é à toa, né, que nesse momento que a Globo Filmes começa a aparecer grandemente nesse cenário, né, que a maioria dos filmes que fazem sucesso com o público, né, são as chamadas globochanchadas. Eu acho que a primeira vez que eu vi esse termo foi do Celso Sabadin, lá de São Paulo, né? E aí, no meio de um monte de globochanchadas, a gente encontra Amarelo Manga, carregado de quase, o filme tem quase um cheiro, né, digamos, sujeira daquele ambiente daquela situação, daquele contexto reconhecível pela maioria dos brasileiros, né, que a maioria dos brasileiros é classe média baixa ou pobre. Deixa eu passar um trecho aqui do Amarelo Manga para a gente continuar. E, claro, interrompam quando vocês quiserem. Peraí, deixa eu tirar um momento, gente.
Vai tomar no cu? Bom, o filme, ele praticamente, ele dá uma pausa, né, e vira um documentário. Tem uma apresentação, o Roberto está falando aqui, o novo livro da Lucia Najib fala exatamente dessa cena, não sabia, em relação à música e cinema Amarelo Manga. Olha, que maravilha. E o Roberto está compartilhando o link aí do livro. Então, gente, o Cláudio, ele faz isso também, né? Mostra cotidiano, cenas banais ou não banais, mas de uma forma documental do Recife, dos personagens das ruas, já no início do Amarelo Manga.
né? Ou seja, ele deixa bem claro e de cara que do que se trata o filme, né? No que está interessado o filme. Tem um programa do Canal Brasil, né, que está no YouTube, eu compartilhei lá na playlist da gente, que é o País do Cinema, que é a Fabíola Nascimento entrevista a Dira Paz e o Cláudio, né? A Dira chama atenção para como a crítica entendeu o filme e como ela validou o filme, né? E o que é importante também, além, lógico, do público abraçar o filme, né? Mas vamos seguir aqui. E vocês podem ficar à vontade para falar. Bom, e aí, 4 anos depois, em 2007, o Cláudio faz o Baixio das Bestas, né? E aí ele sai do ambiente urbano, desculpa, gente, e vai para o ambiente rural, né? E aí eu escrevo que ele refina o seu olhar cinematográfico desenhando uma plástica melancólica que está estampada nos trabalhadores de cana, né? Ele tem uma cena que já na abertura que mostra esses trabalhadores na caçamba de um caminhão voltando da lida, né? E também o próprio ambiente a paisagem longa, né? Da plantação de cana-no-açúcar é quase que é muito pesada, né? Para o contexto do filme. E aí eu coloco, né? Tem a trilha sonora que empresta uma gravidade às relações humanas e inumanas por trás da dependência dessa monocultura. Ou seja, o Cláudio cria um roteiro em que ele vai para essa comunidade, para essa cidade que depende dessa monocultura, né? E praticamente todos na comunidade, na cidade, são operários da usina, né? E nesse ambiente existe enfim, uma exploração das mulheres e uma violência contra as mulheres que assim, deprimente, né? E o filme coloca isso como uma denúncia. O Cláudio já comentou, né, que a locação do Baixio das Bestas era a região onde o filme foi realizado era uma das regiões onde havia o maior índice de violência contra a mulher no Brasil, né? Então, assim, o filme, Cláudio defende bastante que o filme é uma denúncia, né, e não uma, uma celebração. Eu estou dizendo isso porque esse é um filme que gerou bastante polêmica, como vários outros filmes do Cláudio Assis. Roberto está comentando aqui sobre o Luciano Agib, né? Mas, enfim, gente, eu estou apenas trazendo o Baixio das Bestas para destacar que como o ambiente, e aí nesse filme em particular, isso é mais saliente ainda, como o ambiente é definidor desses personagens, né? Como esses personagens são irremediavelmente frutos desse ambiente. Se a gente olha para Baixio das Bestas e olha para Mararumanga, a gente vai entender isso muito facilmente, com detalhe que o Cláudio, ele estabelece para esses dois filmes a sua assinatura, digamos, né, mas com histórias muito diferentes e ambientes absolutamente diferentes, né, a Zona da Mata e o centro urbano do Recife, tá? Eu lembrei aqui de um comentário também do Kleber Mendonça, né? O Kleber já falou publicamente que quando ele viu Amarelo Manga, né, ele se deu conta que era possível fazer um cinema que interessava ao Kleber no Recife. O Amarelo Manga deu esse estalo nele. Quando ele viu o Recife sem véu, né, nas imagens do Amarelo Manga, ele se sentiu ainda mais animado a fazer cinema aqui no Recife.
estimulado. Certo? Bom, deixa eu passar aqui. Ué, cadê a imagem? Não tem imagem. Bom, enfim, era uma imagem do área do Movie, gente. Bom, vou ler o texto aqui. Já por Lírio Ferreira, temos em área do Movie um cinema de cores fortes, por meio de uma luz contrastante, além de diversos personagens em trânsito da capital para o interior de Pernambuco. Eles funcionam em blocos dramáticos diferentes que, ao final, se entrecruzam por uma rede articulada na narrativa do Lírio. O Lírio, enfim, ele é um cineasta que tem formação livre, ele não teve uma formação tradicional de cinema, né? O Lírio era um grande cinéfilo e aprendeu, como todo mundo aprendeu da geração dele, a fazer cinema aqui no Recife. E é talvez por isso mesmo, né, a gente perceba muitas referências cinematográficas de clássicos no cinema do Lírio. E isso está já em área do Movie. Que pena que não tem uma foto aqui. Ela não entrou. Agora, quando a gente vai para, mais uma vez, né, para o cinema do Cláudio, para Amarelo Mangue, e a gente vai para a área do Movie, né, filmes também muito distintos em suas estratégias narrativas e estéticas, né? O Lírio, ele está muito interessado nas cores e num enredo e numa narrativa digamos, eu ia dizer a palavra picotada, mas não é não é isso que eu quero, não isso não traduz, né? Mas enfim, é uma dinâmica em que os personagens vão se movimentando em função também desse ambiente, né? E curiosamente há nesse filme um percurso, como houve em Baixio das Bestas, um percurso da capital para o interior, né? E no caso de Área do Movie, a perspectiva é uma perspectiva estrangeira. Para quem não viu o filme, conta a história desse jornalista do interior de Pernambuco, que foi para São Paulo e se tornou uma referência no campo dele. Ele é um cara que fala do tempo, do telejornal, do noticiário. Aí ele volta, depois de anos, décadas, ele volta para a cidade de Pedra, eu acho que é isso, o nome da cidade fictícia lá, porque o pai dele foi assassinado, né? E lá ele encontra meios irmãos, que acho que é o Aramis Trindade e o Matheus Natchegaele, né, que querem vingar a morte do pai. O pai é o Paulo César Pereio, então o elenco é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo, tem uma documentarista paulista, que é a Júlia Gunn, né, que vai atrás de um místico, o José Martinez Corrêa, que vive o velho lá, uma espécie de vidente, de sábio, que vive enclausurado. Ela quer fazer um documentário sobre isso, e a gente tem também um terceiro bloco, que é os amigos do jornalista, que vão lá vão atrás dele. Não lembro exatamente porquê, mas é o lado, digamos, leve, cômico do filme. Então, assim, o que é que tem de curioso nesse contexto aí? A gente tem personagens estrangeiros naquele ambiente que acabam servindo, ajudando a apresentar aquele ambiente para o espectador, né? Talvez seja um ambiente que o próprio Lírio quisesse se aprofundar mais, né? Enfim, o sertão e, e, e a gente tem a cenografia, né? E as locações como figuras determinantes, mais uma vez, né? Interferindo
a percepção desses personagens. Eu vou passar aqui para vocês um trecho do Are do Movie. Deixa eu ler antes um outro trecho aqui. O Are do Movie, bom, enfim, aqui é sobre enredo, né? O olhar que dá movimento ao filme não é o de um nativo da região, mas o de um repórter do tempo, um nordestino desterritorizado que vem do Sudeste para sua pequena cidade natal e se depara com uma realidade distinta da qual a memória lhe guardava. Ou ainda a da documentarista que quer registrar os mistérios de um místico na região. Aqui tem os prêmios do Are do Movie. Na verdade, ele foi muito premiado aqui no CinePE, mas ele, enfim, também foi exibido lá no Festival de Miami. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Calma lá. Deixa eu desligar o meu microfone. Eu te amo, meu amor. Galera, agora eu compreendo a frase de Caminha. Em se plantando, tudo dá! Você pediu. Homem. Tim Maia. Me dê motivo. Bom dia, senhora. Estás perdida, é? Não. Eu tô procurando pro meu velho. Então tá no lugar certo. Tô vendo que tá prontinho pro combate, né? O quê? Madrinha não falou com você não, rapaz? Nós vamos achar o Jurandir. Aí depois só precisa você finalizar. Agora, se quiser... Não, eu não quero ajuda pra fazer isso, não. Porque eu não vou fazer isso. Por que não faz você, hein? É filho também? Não, não? Oxente, rapaz. Meu pai morreu faz tempo. Nem vi. Nasci e o camarada já tinha morrido já. Agora os meninos da CG estão rodando por aí. O camarada não saiu daí, só pode estar dentro do mato. É índio, né? Mas nós achando, você resolve. Ô, bichinho. Ué, sabia que Lázaro, toda vez que ficava bêbado, ele imitava tu na televisão. Esse pessoal gostava que só. Olha, matar não é tão ruim assim não, rapaz. Ruim é o camarada ficar pensando que vai matar. Não vacilar não, viu? Tamo de olho. Fala, Jucão. Então aí, ordem de quem, rapaz? Não faz nada não. Devagar, deixa aí, porra. Certo. Depois nós dá um tranco mais apertado, rapaz, que é pra ver nego se borrando todinho. Agora não. Ô, Jucão.
Tu tá na falta da confiança ou do respeito, rapaz? Agora sim. Meu velho. Meu velho. Ô, meu velho. Bom, gente, já deu para sacar, né? E um pouco do que eu falei, acho que aparece nesse trecho, está presente nesse trecho. Quem faz a fotografia do filme é o Murilo Salles, né? E eu lembro que havia uma expectativa que o Murilo Salles, enfim, na época eu acho que ele estava um pouco afastado do cinema, né? E ele era, enfim, celebrado por alguns filmes com uma pegada mais política, e ele assume a direção de fotografia, que eu acho que é um casamento muito feliz, porque, como eu falei, o Lírio tem tinha não, né? Tem essa bagagem, esse peso de cinéfilo dele, né? E tanto do enquadramento, né? Que a gente vê no Baile Perfumado, das ousadias dos enquadramentos, a gente vê também no área do movie, né? Tem aquela câmera na mão lá, em cima do rosto do Aramis Trindade, que é maravilhoso. Tem um contexto, tem uma história, na verdade, né, que o Lírio conta, que eles tinham ele tinha um primeiro corte gigantesco do filme, né? E foi muito difícil. E o Lírio queria dar destaque para essa sequência aí, que os amigos do jornalista encontram a plantação de maconha, né? E era muito... Eles tinham muito material bruto. E o Lírio queria que essa sequência tivesse presente no filme. E aí ele conta que, conversando com acho que o Vânia Debs, que fez a montagem, salvo engano, ele chegou com a ideia de colocar a cena deles na plantação de maconha em câmera lenta, né? E Vânia Debs disse, mas a gente tem material de imagem. Eu disse, não, mas a gente vai colocar só um trecho, né? Porque eles estão encontrando o Xanadu deles, né? E aí, quando a gente encontra uma coisa boa, a gente quer que ela passe devagar. Daí a ideia da câmera lenta, também inspirado em Hair, o filme, né? Então, ele não esconde essas referências, tem muitas referências enfim,
filmes celebrados no mundo inteiro e clássicos, né? E isso está presente, acho que em toda a cinematografia do livro, eu diria. Mas, mais uma vez, o que eu quero amarrar aqui nessa conversa tem a ver com o ambiente influenciando os protagonistas. Aí, gente, vamos para Cinema, Aspirinas e Urubus, do Marcelo Gomes. E fiquem à vontade para interromper, repito. Bom, a gente está agora em 2005, né? E, mais uma vez, é o universo rural, no interior, que ganha espaço, né, nesse novo filme pernambucano, que é Cinema, Aspirinas e Urubus, primeiro longa do Marcelo Gomes. E aí eu escrevo: Gomes nos coloca em 1942, quando há o encontro de um sertanejo fugindo da seca e um alemão fugindo da Alemanha nazista. Nesse encontro improvável, que se dá numa região semidesértica, a narrativa tranquila é, a princípio, pautada pela parcialidade das imagens duras no sertão e pela temporalidade das ações entre os personagens com o próprio ambiente que os cerca. Nesse equilíbrio, o filme de Gomes nos reforça que, se na vida o tempo e o espaço ditam a beleza e a tristeza das relações humanas, no cinema o que resolve isso é a luz. É a luz que molda o brilho dessas emoções, né? Quem viu o filme recorda o quão especial é a fotografia determinante do Aspirinas e Urubus, né? Esse foi um filme co-roteirizado, né, com o Paulo Caldas e com Karim, ou seja, o espírito coletivo, né, reinando entre essa galera, de ajuda mútua, né, e colaboração criativa, permanecendo, né, e mais uma vez, são dois personagens deslocados no ambiente, querendo se resolver com aquele ambiente. No caso do sertanejo vivido por João Miguel, ele quer fugir dali para a cidade grande, para ter uma vida melhor. No caso do alemão, ele está fugindo da Europa nazista, né, da Alemanha nazista. Com tudo isso sendo definido por aquele ambiente esmagadoramente árido e seco, né? Gente, deixa eu vou pedir pedir permissão a vocês para ler um texto que eu escrevi sobre o filme, porque eu acho que o que está escrito lá é melhor resolvido do que eu tenho a dizer agora de improviso aqui. Então, deixa eu ver. Espera aí. O interfone está tocando aqui. Mas vamos lá. Eu escrevi esse texto por ocasião do lançamento do filme no Recife em 2005, tá? Vou pular aqui os 2 primeiros parágrafos. E aí, tá escrito aqui. Eu vou ler para vocês, tá? Bom, em Aspirinas, o que se vê é a rara qualidade no cinema brasileiro em unir a excelência técnica com a sua textura entrelaçada à ternura humana. Se é pela comunhão desses dois aspectos que a obra inicia sua carreira com brilho entre os especialistas e festivais afora, é pela carga tranquila e arrebatadora de humanidade que o filme deverá encantar o público comum. Marcelo Gomes criou o roteiro com Karim e Paulo Caldas a partir dos relatos de seu tio-avô Ranulfo Gomes, que, tal qual o homônimo personagem do ator João Miguel no filme, foi ao Rio de Janeiro fugindo da seca. No enredo do filme, o baiano Miguel, também premiado em São Paulo, na Mostra de São Paulo, é um sertanejo que, em 1942, sonha chegar à cidade grande e vê no alemão Johann
a possibilidade de alcançar o que ele procura. Johann, por sua vez, quer distância da Alemanha nazista e vagueia pelo interior do Brasil num caminhão vendendo a então nova aspirina. Para estimular a venda, Johann projeta películas publicitárias em todo o rincão onde para. São nestas sequências que, quando a população namora a projeção das propagandas à luz da lua, e quando Ranulfo brinca com o projetor 16mm, que Marcelo Gomes registra sua homenagem ao cinema como uma expressão transformadora e de encantamento. O que já faz de Aspirinas um filme especial na história do nosso cinema não é apenas a possibilidade de identificar-se e divagar sobre estas almas solitárias e errantes, que são Ranulfo e Johann. Há também no filme uma provocante proposta narrativa que vai na contramão de uma tendência de velocidade do atual cinema brasileiro, com o objetivo de alcançar uma fatia do mercado internacional. A narrativa tranquila e calma de Aspirinas é, a princípio, pautada pela espacialidade das imagens no sertão e pela temporalidade das ações entre os personagens e o próprio ambiente que os cerca. Pérolas situacionais, assim, não estão descritas no roteiro e vêm à tona apenas pela sagacidade da direção, em comunhão com a fotografia do Mauro Pinheiro e dos atores, em perceber que se na vida é o tempo e o espaço que ditam a beleza e a tristeza das relações humanas, no cinema é a luz que molda esse brilho das emoções. Aqui eu me repito, né? Quer dizer, eu me repeti lá no outro texto, que veio depois desse. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui desse texto que eu escrevi, gente, é como o amarelo, como o Aspirinas, né, é um filme que ele é fiel a si próprio, né? O Marcelo Gomes é fiel a si próprio e ao que ele quer contar e como ele quer contar, assim como o Lírio e o Cláudio, né? O Cláudio nem se fala. E nesse caso, eu estou me referindo ao Aspirinas, ao fato de o Marcelo Gomes manter um rigor, né, no ritmo do filme, que é próprio de um ritmo, enfim, do sertanejo, do interior do estado, do interior do Nordeste, né, coisa que o Marcelo Gomes conhece muito bem. E o filme, ele traduz essa lentidão do acontecimento das coisas, essa não pressa, né? E a exasperação do ambiente é resolvida com a fotografia incrível, né, do Mauro Pinheiro. Roberto está falando aqui, retorna o metacinema de O Baile Perfumado. Ainda mais isso, Roberto, mais um ponto de conexão, né? A gente tem o cinema dentro do cinema também, em Aspirinas. Deixa eu passar aqui a abertura que eu acho magistral do Aspirinas para a gente continuar. Só para relembrar um pouco aqui para vocês. Da boa esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra, no coração de quem vai, no coração de quem vem, terra da boa esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando murchas caídas na terra lá perto de Deus. Oh, minha terra, eis a hora do adeus, vou-me embora.
deixo a luz olhar no teu luar. Adeus. Voltamos aos slides. Bom, não sei se... Eu acho que a maioria de vocês assistiu cinema aí, Aspirinas de Urubus, né? Isso, Roberto fala, isso, e sempre como forma de sedução dos espectadores de Lampião, Maria Bonita, dos Coronéis em diante. O Roberto está comentando uma fala minha anterior. Gente, eu lembro que o Aspirinas, ele ganhou um prêmio inédito, né, ele exibindo na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ele ganhou o prêmio Bandeira Paulista, né, que até ali, na história da Mostra de São Paulo, era sempre dado para um filme estrangeiro, e a Mostra, aquele festival, aquele evento colossal com centenas de filmes, e o Aspirinas ganhou o prêmio de melhor filme daquela edição. Ele também ganhou um prêmio em Cannes, um prêmio relacionado à educação, enfim, não um dos prêmios oficiais lá da competição, mas um prêmio bacana para a carreira do filme. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Estou falando muito sozinho aqui. Bom, então seguimos. Vamos falar então do primeiro longa solo do Paulo Caldas. E aí, gente, a gente está em 2007, ou seja, 10 anos depois, né, o Paulo vai lançar sua primeira dramaturgia em longa-metragem, assinando sozinho a direção. E aí, o que eu observo é o seguinte, que, assim como esse improvável encontro, né, acontece em Aspirinas de Urubus, um outro improvável encontro acontece também em Deserto Feliz, quando a gente, inclusive é o mesmo ator, né, a gente tem essa história dessa sertaneja, adolescente, vivida pela Nash Laila, né, que ela é abusada pelo padrasto em casa, e ela decide fugir, vem para a cidade grande, para o Recife, acaba se prostituindo, e vai morar no edifício Holiday, que hoje está, enfim, interditado. Né, conhece como um dos clientes um alemão, que a leva
para a Alemanha, e essa pessoa, essa personagem, é igualmente uma desterritorializada, né, como eram os personagens, os protagonistas de Cinema Aspirinas e Urubus, né. O que eu observo também aqui é o seguinte, que a minha vista, o Deserto Feliz, ele acaba resolvendo, né, em vários sentidos temáticos, o que os filmes anteriores de Cláudio, de Lírio, né, e de Marcelo Gomes trouxeram, abordaram, né. Eu digo aqui, Deserto Feliz, com a história da sertaneja adolescente violentada na própria casa e que, ao fugir do interior para o Recife, se prostitui enquanto o alemão que a leva para a Europa, parece, curiosamente, condensar em si um pouco da pauta dos longas de Cláudio Lírio e Marcelo. Seja pelo sexo como um fardo, seja pelo movimento entre o rural e o urbano, seja pelo olhar do estrangeiro longe de sua terra natal, né? Apesar da sintonia com a mesma realidade dos outros filmes, Caldas não conecta sua representação, como fizeram seus colegas. A encenação, a dramaturgia tem um outro ritmo, tem uma outra intenção, outros interesses, outros resultados. Os dispositivos para conseguir essa dramaturgia, usados por Paulo Caldas, são também distintos, né? E aí são opções estéticas bem mais atentas à vertiginosidade que a câmera cinematográfica pode proporcionar. É assim que eu vejo como o Paulo Caldas resolve o seu filme, né? E, lógico, a gente levaria muito tempo para falar de todas as outras opções, enfim, desses 4 cineastas que começaram a plantar a semente ali nos anos 80 e que, na segunda metade da década dos anos 2000, eles se sedimentam, solidificam aquilo que construíram lá atrás e ganham um respeito absoluto, não apenas no Brasil, mas também já começam a ganhar esse respeito no exterior. Eu acho que o Paulo Caldas foi premiado no Festival de Guadalajara com Deserto Feliz, né? Entre outros lugares que o filme foi exibido. Então, gente, vou compartilhar esse texto para vocês lerem, enfim, da Filme Cultura. Lá na playlist da gente tem ou esses longas ou reportagens sobre esses longas que eu coloquei, né? E para finalizar, a gente ainda tem tempo aqui, mas para finalizar, uma outra aspas de mim mesmo, a partir do artigo da Filme Cultura. Eu digo que, ao mesmo tempo em que o cinema de Caldas, Lírio Ferreira, Cláudio Assis e Marcelo Gomes começa a transitar com respeito no universo dos festivais nacionais e internacionais e ainda consegue penetrar no circuito comercial das salas de cinema, temos também, no início dos anos 2000, o surgimento de uma nova geração que usufruiu da acessibilidade dos equipamentos digitais para experimentar e ousar em curtas-metragens, né? Em boa parte, pelo inovador oxigênio estético soprado por estes jovens, que o cinema pernambucano de hoje, 2010, quando eu escrevi o texto, continua gozando de prestígio pela sua originalidade. Então, assim, eu concluo esse texto lá na Filme Cultura, digamos, apresentando esses novos nomes que surgem também na primeira metade dos anos 2000, né? E aí a gente fala sobre isso na próxima aula, né? E aí, assim, eu preferi dividir dessa forma, mas é lógico que as coisas não são divididas na vida real, né? E aí, enquanto, gente, acontecia Amarelo Manga, enquanto acontecia a área do Movie,
Aspirinas e Deserto Feliz, uma galera muito jovem e muito diversificada em sua formação, começava a colocar as mangas para fora e produzia um cinema que não tinha vínculo nenhum, né, com essa geração anterior, que começou a ser forjada ali nos anos 80. E aí, esse embaralhamento de produtos audiovisuais brotando, né, de Pernambuco, torna esse ambiente ainda mais curioso, né, pela perspectiva do Sudeste e do resto do país, né, porque a gente tem esse cinema muito marcado, que ainda que com as suas diferenças, mas também tem suas congruências, né, da galera dos anos 80, só que aí tem uma juventude com interesses muito particularizados, que a gente vai falar na próxima aula, certo? Essa aula foi mais curtinha e, caso vocês queiram, a gente pode continuar trocando ideias aqui, mas eu dou por encerrado aqui o nosso encontro de hoje, gente. Se naquela outra aula lá eu passei quase 2 horas, aqui eu vou encerrar um pouquinho mais cedo. Mas, enfim, comentem, fiquem à vontade, ou sigamos. Valeu, gente. Massa, então, muito obrigado. Vamos encerrar, né? Eu vou interromper a gravação. Um beijo, gente, e até semana que vem.